Olá, feliz sábado para você e para toda a sua família. Chegou o dia mais especial da semana, dia de descansar e aprofundar ainda mais a comunhão com o nosso Criador e também com a nossa família, é claro. Meu desejo é que possamos desfrutar das bênçãos e milagres desse dia santo. Bom, e hoje, como de costume, o Revista Novo Tempo reúne notícias de vários projetos de ação social e missionários ao redor do mundo. Iniciativas que nos motivam a ser cada vez mais parecidos com Jesus. Então, fica aqui comigo até às 8h30 da noite com lindas notícias para inspirar você. Olha só o que vem por aí no programa de hoje. Voluntários revitalizam unidade de saúde em comunidade rural no Paraná. Mais de 350 líderes adventistas participaram de encontro em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Rádio Novo Tempo e projeto infantil Minha Vida é uma Viagem foram indicados para a premiação Gospel Nacional. Hoje é dia do atleta profissional e você vai conferir a importância da fisioterapia moderna na vida desses campeões. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! De volta e vamos falar de solidariedade agora. Nas últimas semanas, o sul do Espírito Santo sofreu com as fortes chuvas. A cidade de Mimoso do Sul foi uma das mais afetadas. Foram casas, estabelecimentos e ruas tomadas pela água. Infelizmente, muitas pessoas perderam tudo e ficaram desabrigadas. Toda essa realidade gerou uma onda de serviço voluntário e pessoas da própria cidade e de lugares próximos se uniram para ajudar na limpeza da cidade. E nós vamos até Cariacica, na região da Grande Vitória, para conversar com o repórter Davner Toledo e saber um pouco mais sobre essa situação da cidade. Davner, bem-vindo ao Revista, tudo bem? Feliz sábado. Olá, obrigado. Feliz sábado, boa noite para todos. Obrigada. Bom, me conta sobre como foi a repercussão aí das fortes chuvas aí no sul do Espírito Santo. Certo. Então, esse tipo de chuva com um fluxo muito grande de água é comum aqui no estado nessa época do ano. Chuvas muito fortes com muitos milímetros de água por hora ou dia ou até mês, né, que é a unidade de medida que os especialistas usam para mensurar o quanto vai chover em determinado período de chuva, acontecem anualmente. Não com tanta intensidade como aconteceu nas últimas semanas em Mimoso do Sul. A gente para analisar, e a última chuva que devastou uma cidade assim aqui no estado foi em 2013. Então, assim, 10 anos depois, nós voltamos a ter um período de chuvas intenso que afetou milhares de pessoas. De maneira que a situação está tão tensa que a Prefeitura de Mimoso do Sul decretou estado de calamidade, estado de emergência para a cidade devido ao tamanho prejuízo causado pela chuva. Pois é, eu imagino que as chuvas vêm causando prejuízo por toda parte. Agora, como as pessoas foram afetadas? Então, muitas pessoas perderam roupas, né, móveis, documentos, eletrodomésticos, automóveis. Tivemos pessoas que perderam a própria casa porque a chuva levou, ou senão que a chuva tornou inabitável, né? Também temos casos que as pessoas, por exemplo, não perderam nada, mas assim, o temporal fez com que uma árvore caísse e derrubasse o muro da casa, ou destelhasse a residência. Então, assim, deixa a família em uma situação de vulnerabilidade, né? Diante dessa situação. Sem contar que os casos de leptospirose começaram a surgir e a crescer por conta das chuvas. Mas, graças a Deus, felizmente, a gente não tem nenhum relato de morte por conta das chuvas que aconteceram nessas últimas semanas. Graças a Deus. Davner, eu fiquei sabendo que os adventistas, não somente aí da região, mas se mobilizaram, né, para fazer uma campanha de arrecadação para ajudar os moradores locais. Como está sendo essa campanha? Conta pra gente. Sim, então, nós criamos aqui a campanha SOS Chuvas. O que é a campanha SOS Chuvas? Estabelecemos 5 pontos de arrecadação de doações para as famílias e pessoas de Mimoso do Sul, sendo 2 aqui na região de Cariacica e Vila Velha, né? São 2 colégios adventistas, o Colégio Adventista do Ibis, em Vila Velha, o Colégio Adventista de Cariacica,
a sede da Associação Sul Espírito Santense, a sede da ADRA e uma loja Novo Tempo. As doações, elas acontecem de segunda a sexta, das 8 até as 5 da tarde. Os itens doados, né, eles são enviados até Mimoso do Sul e lá são distribuídos de acordo com a necessidade de cada família ou de cada morador. Agora, além da arrecadação de itens, o que mais os voluntários fizeram para ajudar a população local? Então, quando as chuvas começaram, ainda estava acontecendo a Missão Caleb. Então, o que foi feito? Os líderes ali da região próximos a Mimoso do Sul formaram meio que uma força-tarefa, uma equipe de voluntários, de sua maior parte de jovens, que foram até Mimoso do Sul para ajudar na limpeza, né? Limpeza da igreja adventista que foi afetada, na limpeza de ruas, de casas, estabelecimentos. E com o passar do tempo, nós vimos outros grupos de voluntários se formando para ajudar na limpeza da cidade. Por exemplo, pessoas de cidades vizinhas, né? A própria prefeitura, moradores de Mimoso do Sul que tinham condição de ajudar também começaram a se mobilizaram, né? Formaram um real mutirão de limpeza assim, na cidade, que até pouco tempo atrás chegou a retirar cerca de 350 caminhões de entulho das ruas, para você ter uma noção de como foi forte as chuvas das últimas semanas, né? Nossa, bem impactante isso. Agora, quem está assistindo e é aí do Espírito Santo, quais são os itens que podem ser doados e como fazer essa doação? Certo. Então, nós estamos recebendo água, alimentos não perecíveis, roupas para adultos e crianças, né? Também calçados para adultos e crianças, itens de higiene pessoal, colchonetes, colchas, né? Cobertores, roupa de cama, roupa de banho. Tudo que for ajudar aquelas pessoas, nós estamos recebendo e enviando para Mimoso do Sul. As doações são nesses locais que eu mencionei e acontecem de 8 até as 5 da tarde, nos dois colégios adventistas, de Ibis e de Cariacica, na sede da Associação Sul Espírito Santense, na sede da ADRA e na loja Novo Tempo. Agora, só quem mora no Espírito Santo pode ajudar ou quem é de outro estado, por exemplo, também pode participar? Não. Quem também é de outro estado e sentiu vontade de ajudar essas pessoas, nós temos um Pix que está recebendo doações. Esse Pix é exclusivo para isso, as arrecadações deles estão sendo direcionadas para a cidade, para as famílias, né, para os moradores que precisam mais. E a gente sabe que, assim, diante de uma situação como essa, não é do dia para a noite que a cidade se reconstrói, né? Demora um certo tempo, um processo. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda. E esse Pix aí também serve para quem quiser ajudar aquelas pessoas que estão passando por esse momento difícil. E aquela dica de sempre que eu dou para você aí de casa, não deu tempo de anotar? Produção, coloca novamente aí, por favor. E aí você tira uma foto, tá bom? Tira uma foto, o celular está sempre na mão mesmo, tira uma foto aí e você pode anotar com calma depois. Davner, muito obrigada. Nossa solidariedade, nosso carinho, respeito e desejo de que dê tudo certo por aí, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Já parou para pensar que há regiões no mundo onde falar sobre Deus é proibido e missionários correm risco ao trabalhar nessa região? No Missão 360 de hoje, vamos lembrar a importância de manter segredo sobre o lugar exato em que alguns missionários trabalham por conta do risco que enfrentam e, principalmente, como Deus sempre abençoa a missão. Você se lembra de ouvir histórias sobre adventistas que se escondiam para que pudessem escrever lições bíblicas? Ou daqueles que enfrentaram águas geladas para serem batizados em segredo? Muita coisa mudou ao longo dos anos. Mas uma coisa não mudou. Ainda existem áreas do mundo onde é difícil e até perigoso se tornar um cristão e compartilhar o Evangelho. Nós nos acostumamos com a rapidez com que as informações viajam pelo mundo. Publique algo online e você vai ter uma resposta imediata do outro lado do mundo. Mas nem sempre foi assim. No final de 1800, podia levar mais de um mês para uma carta viajar dos Estados Unidos para a China. Era o tempo de um navio fazer a viagem. Hoje podemos enviar uma mensagem que será recebida em segundos. É fantástico, não é? Mas será mesmo?
Quando se trata de missão, a comunicação imediata pode ser uma bênção, nos dando novas formas de alcançar as pessoas. Mas também pode ser um problema em áreas onde compartilhar o Evangelho é ilegal ou indesejável. Histórias postadas online podem ser vistas por qualquer pessoa, incluindo aquelas que se opõem ao proselitismo. Essas pessoas podem criar problemas, informar as autoridades e interromper nosso trabalho. Agradecemos a Deus pelas maravilhosas histórias e sua proteção com os missionários nestas regiões do mundo. Todos gostamos de ouvir essas histórias, mas temos a responsabilidade de não causar problemas aos missionários e cristãos locais. Uma simples história tornada pública pode colocar a vida das pessoas em perigo. É por isso que colocamos um véu sobre essas histórias. Quando você ver uma história ou vídeo de missão rotulado como País Velado ou Cidade Velada, é porque vem de um lugar onde os detalhes são confidenciais. Este véu esconde o lugar exato e o nome real das pessoas. Mas compartilhamos o máximo possível da história, protegendo a vida das pessoas e a missão da igreja. Um estudo do Centro de Pesquisa Pew mostrou que 2019 foi o ano com maiores restrições governamentais à religião desde 2007. Essas restrições incluem novas leis que afetam obreiros, atividades, a comunicação religiosa e até fundos de apoio ao trabalho missionário cristão. Então, por enquanto, podemos ver apenas uma parte dessas histórias veladas. Podemos ver que Deus trabalha na vida das pessoas, apesar da oposição, opressão e até perseguição. Precisamos ser intencionais sobre o quanto das histórias e imagens de nossos missionários são compartilhadas. Todas as pessoas devem ouvir o Evangelho, mas não podemos ser a razão de alguém ser ferido ou mesmo morto. Temos fé que Deus protegerá seu povo, mas também temos nossa própria responsabilidade. Então, quando você vê País Velado ou Cidade Velada, já sabe o motivo. E ore pelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente nessas desafiadoras áreas de missão, onde uma mensagem perdida ou uma conversa entreouvida pode levar a espancamentos, prisões ou até mesmo a morte. Algum dia o véu será levantado. Algum dia encontraremos as pessoas por trás do véu e talvez possamos dizer: eu ouvi sua história, eu não podia te ver e não sabia seu nome, mas eu orei por você. Apoie a missão em todo o mundo, especialmente em países velados. Servir como missionário muitas vezes não significa estar livre de perigo. Na realidade, em diversas partes do mundo, ao ser chamado por Deus no cumprimento da sua missão, muitos se colocam em situações em que riscos e ameaças são a realidade do dia a dia. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo pela sua decisão de cumprir a missão de Deus através da sua vida. Talvez uma das mais dramáticas descrições de sofrimentos nós encontramos através do seu próprio punho, através das seguintes palavras: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Uau! O que leva uma pessoa a aceitar viver dessa forma? Amor. Por amor ao Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus, Paulo tomou a decisão de privar-se de conforto e bens materiais em prol de milhares de pessoas em seus dias e milhões nos séculos seguintes que aceitaram Jesus como seu Salvador pessoal através da vida e ensinos de Paulo. Tudo isso foi possível porque ele decidiu ser participante dos sofrimentos de Cristo. Tudo isso foi possível porque ele compreendeu que se Jesus Cristo havia sido capaz de morrer por ele, por que então não viver por Jesus? Paulo enfrentou toda sorte de provações e sofrimentos desde a sua conversão. Ele foi ali acuado em Damasco, ele foi rejeitado em Tarso, abandonado em Jerusalém, apedrejado em Listra,
chicoteado e encarcerado em Filipos, maltratado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Paulo encarou animais ferozes em Éfeso. Ele foi aprisionado em Jerusalém. Ele foi incriminado injustamente em Cesareia. Enfrentou um naufrágio na viagem para Roma e foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Muitas vezes, talvez você e eu podemos nos perguntar, mas se Paulo queria apenas servir a Deus, por que ele passou por tanto sofrimento? Perto do fim da sua vida, ao chegar aí algemado na maior metrópole do mundo naqueles dias, a cidade de Roma. Ali na sua carta aos cristãos da cidade de Filipos, Paulo afirma que tudo o que tinha acontecido na sua vida havia contribuído para o progresso do Evangelho. De certa forma, Paulo entendia que Deus tinha um propósito muito maior em tudo aquilo que estava acontecendo. Em outras palavras, em uma escala bem maior, as provações daqueles que seguem a vontade de Deus, elas têm o potencial de abrir portas, de abrir caminhos que antes não existiam, para o avanço da proclamação do Evangelho eterno. Essa foi a realidade que Paulo e tantos outros que seguiram o mesmo caminho, o caminho do Mestre Jesus, enfrentaram. Paulo, ele também afirma: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Em outras palavras, nós não temos o completo conhecimento daquilo que está ao nosso redor. Não conseguimos enxergar tudo por uma razão: por sermos seres humanos, limitados e finitos. É como se houvesse uma neblina ao nosso redor. Nós temos certa visibilidade, mas ela é restrita. E mesmo assim, apesar de termos uma visão restrita, existem alguns aspectos que Deus nos revelou para que nós pudéssemos saber em que direção seguir. Na Bíblia, na sua palavra, nós encontramos, queridos, o suficiente para que nós tenhamos paz em nossa mente, em nossa alma, a despeito das circunstâncias. Deus é o único que sabe como permitir situações que, em realidade, podem sempre trazer algo de bom para nós. Deus é o único que sabe usar as circunstâncias ao nosso redor de maneira que nós sejamos beneficiados de uma forma ou outra no panorama geral da nossa existência, da nossa vida. Mas uma coisa você pode ter certeza: cada provação, cada momento de sofrimento, cada lágrima derramada, um dia você saberá o porquê. E não terá dúvidas de que Deus utilizou o melhor meio possível com o único propósito: ter você ao lado dele por toda a eternidade. E ao mesmo tempo, com o firme propósito de cumprir a sua missão. Por essa razão, Paulo também afirmou: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Extraordinário isso. Então, qual é o segredo da confiança e esperança? Mais uma vez, amor. O amor que devemos ter por Deus, o amor que devemos ter por sua missão e o infinito amor que Ele tem por cada um de nós. Amém. O projeto Missão Caleb é conhecido por mobilizar jovens no período de férias para fazer a diferença na vida do próximo por meio de ações sociais e missionárias nas comunidades. Agora você vai conhecer sobre uma ação realizada por esses voluntários em uma região rural localizada no sul do Paraná. A reportagem é da Jordana Grace. No sul do Paraná, o projeto Missão Caleb recebeu cerca de 3.100 inscritos. Os voluntários, que abriram mão de parte das férias para fazer o bem, tiveram diversas oportunidades de fazer a diferença na vida do próximo. Escola cristã de férias, feira de saúde, varal solidário e a distribuição gratuita de literatura são apenas algumas das diversas atividades realizadas pelas equipes. Quem passar pela unidade de saúde da comunidade rural Alves Cardosos, do município da Lapa, que fica a uns 60 quilômetros de Curitiba, vai dar de cara com a marca oficial dos Calebs. Isso porque nesse postinho de atendimento médico, eles realizaram um projeto de revitalização para atender melhor a comunidade. Então, quando a gente surgiu com a ideia do Caleb, a gente logo pensou o que o Caleb podia trazer para a comunidade. O Caleb tinha que passar e a comunidade não podia ser a mesma depois do Caleb. E daí logo veio a ideia do postinho, porque a gente mora aqui e conhecia a necessidade. As pessoas vinham, não tinham uma estrutura adequada,
às vezes um pouco telhado, então o pessoal chegava cedo para pegar ficha antes do médico e quem chegava ali ficava à mercê do tempo, né? Se chovesse, se fizesse sol, estava ali. Não tinha uma rampa de acesso para pessoas com dificuldade de acesso, né? Então é uma área de saúde que não tinha um acesso para pessoas que precisavam de saúde, né? E aí quando a gente teve a ideia de fazer o Caleb, a gente logo pensou em solucionar esses problemas. A unidade de saúde atende a uma média de 100 pessoas ao mês, com consultas médicas e entrega de medicamentos. Além da ampliação do telhado da área externa, o espaço ganhou pintura nova e rampa de acesso. Melhorias que vão fazer a diferença na vida de muita gente, como o seu Vicente. Não, antes não tinha esse telhado, não havia essa área para sentar-se. E a gente ficava meio, a maioria, todo mundo fora, né? Agora ficou ótimo. Eles ficavam no tempo, na verdade ficavam no tempo, na chuva. E assim, eu procurava chegar mais cedo do meu horário para abrir, para as pessoas não ficarem no tempo. Mas assim, com a reforma foi excelente, porque daí agora tem um abrigo, né? Depois de muita dedicação e trabalho duro, a reforma foi concluída. Mas os planos de continuar fazendo a diferença na vida do próximo continuam. Afinal, fazer o bem faz bem, não só para quem recebe a boa ação, mas também para quem faz. E sabe o que foi mais interessante disso? O mais interessante foi que, após isso, eles falaram: nossa, a gente quer fazer mais, pastor. O que a gente pode fazer? Será que a gente não consegue melhorar um pouco a janela ainda daqui a 6 meses desse posto de saúde? Será que não tem mais ninguém que a gente possa auxiliar na comunidade? Eles sentiram a necessidade de ajudar o próximo de alguma forma. Eles buscam auxiliar o próximo, eles buscam estar unidos entre eles. É gostoso quando eles se unem, quando eles estão juntos, você sente, assim, sabe, uma alegria, uma paz junto com eles. Então, de parabéns, que foi um gesto nobre e é assim que o mundo melhora, pensando no semelhante. Caleb! Eu sou! E no Rio Grande do Sul, em Campo Bom, vários jovens se reuniram para atender às necessidades da comunidade de forma voluntária. Os Calebs fizeram limpezas e reformas, ofereceram estudos bíblicos e concluíram a ação com uma feira de saúde. Confira na reportagem da Cláudia Brito. Mês de férias escolares é mês de Missão Caleb. Em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, eles se empenharam em cuidar da comunidade nos aspectos físicos e também espirituais. Durante o período de férias escolares, os Calebs marcaram presença no município, limpando as ruas, auxiliando em pinturas e reformas, além de oferecerem estudos bíblicos para a vizinhança. A Missão Caleb é muitas vezes a primeira oportunidade que um jovem vai ter com a missão, dele poder sentir que ele está fazendo parte realmente daquele projeto. Então a Missão Caleb é muito importante nesse aspecto, porque ela é essa porta de entrada para que a missão aconteça na sua cidade. E sabe que a Missão Caleb, desde quando ela surgiu, a gente tem estado inserido nesse contexto. Porque eu entendo que essa missão, assim como foi com o Caleb da Bíblia, que esteve sendo usado por Deus para aquele momento muito especial, eu acredito que cada um de nós, sendo usado por Deus, é uma ferramenta nas mãos de Deus. O que eu posso fazer para Deus e pelas pessoas? É essa pergunta que eu me faço e eu acredito que todos deveriam se fazer também, né? É esse sentimento de empatia. Será que quem está do meu lado não está precisando de mim? O que eu posso fazer pelas pessoas que estão ao meu redor, né? É olhar para o próximo. E é por isso que nós estamos fazendo esse evento. Cerca de 70 pessoas aceitaram estudar a Bíblia. Depois de muito trabalho, os missionários Calebs decidiram encerrar suas férias com uma feira de saúde para a comunidade. Foram montados vários estandes representando os 8 remédios da natureza. Eu acho uma coisa muito bacana porque acrescenta bastante a sociedade, né? Esses eventos que são gratuitos, que orientam a pessoa com relação a peso, a alimentação, até a orientação com relação ao contato com Deus, com a espiritualidade, acho que fortalece bastante a sociedade. Estou gostando bastante da Missão Caleb. A gente tinha saído e daí a gente foi lá convidar as pessoas para vir aqui fazer as coisas e saber mais de Jesus. A gente acredita que a Missão Caleb ela pode ser um start
um start para coisas maiores, para outros lugares, né? A gente sabe que Jesus enviou seus discípulos e o primeiro ponto era o local, mas era para expandir também, né? Essa é a intenção do Instituto UNA, né? Sempre que a gente possa formar mais do que pessoas que são simplesmente voluntários, mas é importante a gente frisar que sempre a gente tenta do voluntário de curto prazo tornar um missionário. Que todas as pessoas que se envolvam com a gente, ainda que por poucos dias, possam se tornar missionários para a vida inteira. A Missão Caleb é um programa evangelístico da Igreja Adventista que tem o objetivo de promover a participação de jovens no serviço voluntário durante o período de férias. A ideia é que os Calebs estejam sempre preparados para a missão de ajudar o próximo e apresentar Jesus a todas as pessoas. Vamos para uma pausa rápida e na volta você vai conhecer o novo Colégio Adventista de Águas Claras. E também vai conhecer a história de voluntários que reformam a casa de pessoas carentes no povoado de Goialândia, em Goiás. Eu volto bem rapidinho. Estamos de volta e vamos saber as notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo com o pastor Williams Costa Júnior no quadro da ANN, a Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista. Líder mundial da Igreja Adventista, pastor Ted Wilson, visita país em que o presidente é um adventista. Comunicadores representando 14 países se reúnem em Manila para discutir estratégias de evangelismo digital. A seguir você vai ver os detalhes destas notícias aqui na ANN. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson, e sua esposa Nancy, começaram pela Zâmbia uma viagem de 10 dias pelo sul do continente africano. Este país é o único do mundo com um presidente adventista. O presidente da Associação Geral, pastor Ted Wilson, acompanhado por sua esposa Nancy, chegou em Lusaka, Zâmbia, para uma visita de 10 dias à divisão sul-africana ao Oceano Índico. O pastor Wilson foi recebido no aeroporto internacional do condado de Kenneth pelo presidente da divisão, o Dr. Harrington Simoia Kumba e sua esposa, as presidentes das uniões da Zâmbia do Norte e do Sul, doutora Tomi Namitondo e doutora Vani Yunga. Também esteve presente o secretário executivo, pastor Gideon Renica, o diretor financeiro, pastor Hopkins, o vice-presidente, Dr. Robson Bonha, o diretor ministerial, Dr. Paz Mombo, e o diretor da juventude, pastor Irvine Guatringa, entre outros. Pouco depois de sua chegada, o pastor Wilson foi recebido por centenas de membros da igreja, incluindo a Organização Adventista dos Homens, com um slogan cativante que o deixou impressionado. O pastor Ted Wilson assistiu à Ordem Unida apresentada pelos Desbravadores e uma apresentação musical muito especial preparada para aquele dia. To the delight of the delegates. Dirigindo-se a jornalistas de vários meios de comunicação, o pastor Wilson enfatizou que Deus tem um propósito para todos e devemos ter alegria em servi-lo. Eu tive uma abertura na minha agenda e decidi que seria uma boa oportunidade para visitar a divisão sul-africana Oceano Índico, bem como visitar sua divisão irmã, a divisão centro-leste africana. Estaremos em viagem durante 3 semanas e meia aqui no continente africano. E será uma grande experiência, um privilégio estar com nossos irmãos e irmãs em todo este grande continente.
Deus pretende fazer algo extraordinário para o seu povo nestes tempos em que vivemos. Ele nos chamou para um propósito específico, uma missão específica para exaltar a Cristo e sua justiça, para alertar as pessoas a saber que Jesus em breve vai voltar. Comentando sobre ter um adventista como presidente do país, o pastor Wilson disse que não é por acaso, porque Deus sempre colocou seu povo em posições de liderança para salvá-lo. É um grande privilégio que o presidente da Zâmbia seja um membro ativo e dedicado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso só mostra como Deus pode usar as pessoas, como ele fez com José, com Daniel e outros que foram colocados em posições de liderança, não para ser exaltados, mas para ajudar as pessoas. E isso, eu acho, é um dos maiores testemunhos que o presidente da Zâmbia seja um adventista do sétimo dia. Que honra vai ser visitar Sua Excelência, o presidente, na segunda-feira. O pastor Ted Wilson encerrou o dia orando e agradecendo ao governo da Zâmbia. Na segunda-feira, o pastor Wilson e sua delegação se encontrarão com o presidente do estado da Zâmbia, Sua Excelência Hakainde Hichilema. Para a Rede Adventista de Notícias, aqui é Noel Cibanda, direto de Lusaka, na Zâmbia. Durante 3 dias, comunicadores adventistas do sul da Ásia, representando 14 países e mais de 1,5 milhão de fiéis, reuniram-se com a equipe de comunicação da Igreja Adventista Mundial em Manila, capital das Filipinas. Eles discutiram estratégias digitais e de comunicação para compartilhar efetivamente as boas novas de Jesus Cristo. Mais de 100 profissionais da área de comunicação da região do Pacífico Sul se reuniram de 26 a 28 de janeiro para iniciar 2023 com novos e empolgantes avanços na área de comunicação e Ministério Digital. Essa reunião tem por destaque a elaboração de estratégias para ampliar a pregação do Evangelho a um público diversificado. A Associação Geral existe para ajudar a criar novos recursos e estruturas, bem como diferentes ferramentas para ajudar cada região a cumprir a missão que Deus nos deu. Dessa forma, disponibilizamos uma gama de conteúdo, incluindo design gráficos para qualquer campo ou entidade que queira usá-los. Assim, os designers e escritores podem adaptá-los à sua realidade local. Temos também um sistema de imagem e muitos outros sistemas criados pela Associação Geral diretamente ou por meio da Hope Channel ou a Rádio Mundial, todos dedicados a ajudar os campos locais e as entidades a cumprirem a missão. Nosso trabalho é inspirar as pessoas a se apaixonarem por Jesus. Não podemos fazer isso apenas relatando quem, o que, quando, onde e como. Esses são fatos. Temos que chegar ao porquê. Por que isso importa para o nosso leitor? Por que isso importa para o mundo? E é assim que chegamos ao cerne da questão. Antes de tudo, pedimos ao Espírito Santo que nos guie na criação do conteúdo que vamos compartilhar, espalhando o amor de Deus e compartilhando a esperança, mas o mais importante, sendo respeitosos com outras culturas, compreendendo suas particularidades e tratando a todos como Jesus faria. Devemos inspirá-los a serem verdadeiros, não condenar ou julgar ninguém. A Igreja Mundial desenvolveu muitas ferramentas. Uma delas é o jogo de perguntas e respostas da Bíblia, Os Heróis. É um aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Comunicação da Associação Geral, chefiada pelo pastor Sam Neves e o pastor William Costa Jr. E essa ferramenta não abrange apenas a nossa região, mas o mundo inteiro. O bom disso é que vai capacitar jovens, e não apenas jovens, mas também qualquer pessoa que queira usar essa ferramenta para aprimorar os seus conhecimentos sobre a Bíblia. Uma outra ferramenta importante é o Advent Teams. Trata-se de uma grande plataforma onde todos podem participar e se tornar um missionário digital. Portanto,
Se você tiver conteúdo, poderá compartilhá-lo conosco usando esta plataforma, o Advent Teams. Muitos pensam que quando temos tecnologia não precisamos de pessoas. Mas a tecnologia é um meio e não um fim. As pessoas vêm primeiro e os comunicadores não podem se intimidar pela tecnologia. É preciso entender, aprender e aplicar. Learn and use. O mundo está crescendo rapidamente em tecnologia. A igreja, encorajada a encarar o desafio de estar ao lado das inovações e desenvolvimentos tecnológicos, pois, por meio destes meios, a missão pode progredir como nunca antes e ajudar as pessoas a entender a Bíblia para encontrar liberdade, cura e esperança em Jesus Cristo. De Manila, Akili Gandaleira para a ANN. Bem, estas foram as informações da ANN. Se Deus permitir, semana que vem voltaremos com mais notícias de fé, serviço, comunicação e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Um forte abraço, pastor. Agora, olha mais essa notícia, essa iniciativa do bem. Um grupo de voluntários da Igreja Adventista na cidade de Nerópolis, em Goiás, fez uma vaquinha para reformar a casa da Dona Divina, que estava passando ali por dificuldades. Veja os detalhes na reportagem do Maicon Santos. A Dona Divina mora na cidade de Goialândia, no interior do estado de Goiás. Ela e suas 2 filhas vivem num barracão com pouca estrutura e até mesmo sem porta. Há 10 meses, Divina perdeu seu esposo. A gente fazia feira, a gente trabalhava junto. Nós tínhamos uma rocinha, nós ia para a roça e os 2 juntos. E foi tirado de uma vez, né? Que a gente nem esperava. Contas para pagar e atualmente desempregada, Divina sobrevive de doações. Durante uma pesquisa de estudos bíblicos, Leonice encontrou Divina em situação depressiva e sem vontade de viver. Aí ela viu que eu estava sem comida, sem nada em casa, aí ela já trouxe uma cesta para mim. E passou a ser minha amiga. Tudo que acontece, que eu entro em desespero, eu ligo para Nice. Ao perceber as necessidades dela, os voluntários da Igreja Adventista de Nerópolis, cidade que fica a 12 quilômetros de Goialândia, se reuniram para reformar o lar de Divina. O grupo já trocou a porta, o telhado e agora está rebocando as paredes. Nós falamos, tem que arrumar. Vamos lá arrumar a casa da Dona Divina. E assim fizemos. Compramos os materiais, fizemos o mutirão com os irmãos da igreja e foram para lá formar a casa da Dona Divina. Meu cargo de ancianato para mim é mais um cargo só na igreja, mas que eu tenho um prazer mais é em servir, em ajudar as pessoas. Para motivar e inspirar essa liderança da Igreja Adventista em Goiás a serem um casal missionário como a Dona Irene e o Milton, foi promovido um concílio do ancianato. Cerca de 800 pessoas participaram do encontro. Tivemos vários pastores, ministrando para nós e a gente teve várias lições de mordomia cristã, aprendizados assim que com certeza eu vou levar para a vida toda. O evento reforçou o verdadeiro papel de um líder e a sua relevância na salvação de pessoas. O tema do nosso concílio é chamados para salvar. Salvar pessoas não envolve apenas falar para elas, envolve trazer para a vida, cuidar das suas necessidades como Cristo fez. Por isso, nós trabalhamos essa ênfase de que a missão adventista ela é uma missão completa, que envolve atender a necessidade, ganhar a confiança da pessoa e então convidá-la para seguir a Cristo. Por isso, nós trabalhamos tanto essa ênfase aqui no nosso concílio. Geração missionária. Esse foi o tema da primeira escola de evangelismo de 2023 em Mato Grosso. E, como era de se esperar, o ímpeto de evangelizar trouxe à tona várias histórias emocionantes de conversão e esperança. Olha só.
Nem a chuva atrapalhou a animação das mais de 350 pessoas da primeira edição de 2023 da Escola de Evangelismo que acontece aqui no leste de Mato Grosso. A cidade de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, recebeu líderes adventistas de 5 municípios para um treinamento. A ideia é trazer a liderança das igrejas e dar a elas esse incentivo, motivação, inspiração, instrução, para que as pessoas consigam desenvolver as atividades missionárias então ao longo do ano. Para Reginaldo, participar desse ano teve um grande significado. Foi num evento como esse que ele aceitou a Jesus. Em julho de 2021, eu passei por uma crise muito grande na minha vida. Toda vez que eu falo disso eu me emociono. Eu lembro que o pastor Anderson iniciou um estudo bíblico comigo. Paralelo a isso, ele iniciou também um protótipo dos pequenos grupos. E assim, eu lembro que todos ali me recepcionaram de uma forma muito especial. E rapidamente eu me envolvi muito com as coisas de Deus, muito com a igreja, com os jovens, com todos os irmãos. E surgiu a oportunidade da Escola de Evangelismo em Água Boa, que eu estava em Vila Rica nessa época. Ao final dessa oficina, ao final do dia, teve o apelo. Eu lembro que naquele momento eu fui o primeiro a se levantar. De imediato, sabe, eu tinha certeza de que era aquilo que eu devia fazer. Multiplicar a bênção. Esse também é o lema da Hortência, que mesmo recém-batizada já dá estudo bíblico para 7 pessoas. No ano de 2021 eu conheci o pastor Jaderson, que começou a dar estudo bíblico para mim e para o meu esposo, e batizamos nós dois juntos e já fizemos a nossa renovação de votos também no ato do batismo ali. Eu ofereci o estudo bíblico para as pessoas que são mais próximas de mim, né? É uma amiga minha muito próxima, com as filhas dela, e mais duas famílias, né? No total são 7 pessoas que a gente está indo fazer o estudo bíblico, né? E com tanto entusiasmo, o final do programa não poderia ser diferente. Teve batismo e 7 pessoas decidiram entregar a sua vida a Jesus. O batismo foi muito significativo, porque um programa com foco na missão teria que terminar com aquilo para onde a missão nos conduz, que é o batismo, salvação de pessoas. Foram essas pessoas que tornaram a primeira escola de evangelismo em Lucas do Rio Verde um sucesso. Já imaginou um colégio com atrativos diferentes para as crianças, que inclusive trabalha com a psicologia das cores e muita natureza dentro do prédio? Legal, né? O Colégio Adventista de Águas Claras foi pensado assim e inaugurado no último final de semana. A educação adventista está em constante crescimento e o Colégio de Águas Claras, no Distrito Federal, é a concretização do sonho de muitos pais que buscam por um ensino de qualidade, ética e valores cristãos. Temos trabalhado arduamente por muitos meses. E o meu sentimento é de gratidão. Eu me sinto abençoada. A inauguração de Águas Claras é a realização de um sonho que começou há mais de 10 anos atrás e hoje se torna uma realidade. E o objetivo dessa escola aqui no coração de Águas Claras é atender toda a comunidade e as crianças que desejam receber valores, não só aqui, mas para a eternidade. Planejado para ser um prédio escolar, o Colégio Adventista de Águas Claras é a 8ª unidade da rede de ensino de Brasília e entorno e conta com alguns diferenciais como brinquedoteca, jardim sensorial, uma biblioteca com 2 ambientes e um deles é ao ar livre, onde as crianças terão uma imersão diferenciada. É a gente pensar nas crianças, os meninos e as meninas que vão adentrar nesse espaço, de como eles vão poder aprender, se desenvolver, crescer e se prepararem para serem cidadãos de bem e serem missionários para influenciar a vida de outras pessoas. Então, para a gente é mais do que gratificante, eu acho que é um sonho sendo realizado e essa esperança da gente ver as nossas crianças se desenvolvendo dessa forma. Na verdade, o sentimento é de alegria, né? A associação e a comunidade local estava há mais de 10 anos esperando por esse momento. Ver um prédio moderno como esse, com estruturas prontas para fazer uma educação de qualidade, levando os nossos alunos a se prepararem para atuar na sociedade em que eles vivem e, acima de tudo, atuar como cidadão do reino celestial. Eu sou um adventista de coração também, um pouco até dividido, porque apesar de pertencer a outro ministério, mas toda a formação e tudo que eu sou, e tudo que eu pude transmitir para a minha família e também como pastor, eu sou o resultado de um investimento da escola adventista. Então muitas pessoas sonharam, planejaram e graças a Deus e somente por ele a gente está conseguindo concluir essa obra,
praticamente 13.800 metros quadrados de obra, um ambiente bonito que fala de Deus, né, que transmite conhecimento. Inspirado em uma cena marcante da trajetória de Jesus, o Colégio Adventista de Águas Claras representou o Monte das Oliveiras em seu jardim. O mais gratificante para mim é ver esse espaço cheio de crianças. Quanto mais crianças, mais professores, quanto mais gente usando esses espaços e vendo como realmente muda na educação, melhor para nós, a gente fica muito feliz. Feliz e tudo. Então, obrigado pela educação, obrigado a Deus por ter me confiado essa obra, né, e ter me dado dons, né, de alegria de participar desse momento, né, e obrigado também pelos pais. Hora de interação com você aí de casa e a sua boa notícia aqui na tela para todo o Brasil ver. É só enviar a sua boa notícia para o nosso WhatsApp, que é o 12 98135 2908. Antes de ir aqui para a tela, eu queria mandar um abraço todo especial para você que está conectado com a gente pelo YouTube. E eu gostaria de ressaltar, sempre falo aqui, né, que a nossa programação passa 24 horas por lá no YouTube da Novo Tempo, tá bom? youtube.com/Novo Tempo, ou é só você escrever Novo Tempo na busca do YouTube lá que você vai achar. Se inscreva no nosso canal e compartilhe as boas notícias à vontade, tá bem? Solta aí. Irair, olá Darcy, a boa notícia é que milagres estão acontecendo em meio aos escombros na Turquia. Verdadeiramente é isso. Isso mostra que a mão de um Deus de amor jamais estará encolhida. Eu creio também. Que o Senhor abençoe e que a gente possa orar pela Turquia e pela Síria, tá bom, minha gente? Solta a próxima. Leila Santana, de Jiquiriçá, na Bahia. Feliz sábado, Darcy, como você está? Estou bem, graças a Deus. A minha boa notícia é que neste último sábado, eu e milhares de jovens participamos de um evento maravilhoso, o Celebra Caleb, em Salvador. Muitas vidas foram entregues a Deus pelo batismo. Deus seja louvado. Verdadeiramente, um abraço a todos vocês, meu carinho, viu? Valdemar Lubick. Feliz sábado, Darcy. Mesmo durante as férias, assisti as reprises da Novo Tempo. Vocês são nobres. Muito obrigada pela companhia de sempre. Um abraço para você, Valdemar. Cristiano Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Darcy. Feliz sábado. Eu e minha família amamos assistir ao Revista. Deus abençoe você e todos que fazem a Novo Tempo. Amém. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe vocês também, viu? Bom, gente, hoje é dia do atleta profissional e você vai conferir a seguir a importância da fisioterapia moderna na vida desses campeões. Veja o que vem a seguir. Dia 10 de fevereiro é o dia do atleta profissional. Aqueles que fazem do esporte a sua profissão e seu estilo de vida. Mas quando a idade vai chegando, fica difícil competir. É por isso que existe a fisioterapia moderna que garante e auxilia na longevidade esportiva. Hoje, atletas de 40 anos de idade conseguem competir com jovens da minha idade. Pois é, isso é sinal de que a juventude também tem que se cuidar. Vem ver! É daqui a pouco no Revista Novo Tempo. De volta e vamos diretamente para o nosso giro de boas notícias, hoje com a Suane Andrade por aqui. Suane, bem-vinda, feliz sábado. Obrigado, feliz sábado. Que bom estar aqui. Alguns dias aí estivemos com o Kelvin e a Daiane, né? E eu estou aqui de volta, feliz de estar te encontrando nesse dia santo em que a gente está aqui com o coração regozijado pelas bênçãos da semana. Sua semana foi boa? Graças a Deus, na paz. E a sua? Maravilhosa. A gente hoje vai fechar com chave de ouro, compartilhando coisas boas. Vamos lá? Vamos lá. Boa noite para você, feliz sábado para sua família. Tá aí juntinho no aconchego do seu lar, então que Jesus com certeza se faça presente no seu lar também. E vamos aqui junto embalados nas boas notícias nesse momento, tá? Eu quero começar esse momento perguntando a você aí de casa. Você já passou necessidade alimentar alguma vez? Bom, se sim, você sabe na pele como é um momento de dor, não é? Mas Deus proveu o alimento para a gente, para que possamos abençoar outros. Quem entendeu essa lição foi o pessoal lá da cidade de Aruanã, no estado de Goiás. Os membros da Igreja Adventista, que fazem parte da ASA, que é a Ação Solidária Adventista, também Escola Sabatina, Ministério Jovem e Ancianato, se mobilizaram para distribuir
cerca de 100 marmitas com sopa para pessoas carentes durante o período de chuva que está acontecendo na cidade. O grupo arrecadou os alimentos nas ruas e se uniram para preparar a refeição com todo carinho. Você está vendo aí nas fotos esse momento muito especial, viu? E olha, detalhe, eles realizam esse trabalho social há mais de 10 anos, cumprindo aquilo que Jesus diz na palavra: tive fome e me deste de comer. Olha, gente, Jesus vive nas pessoas necessitadas. Quando ajudamos a eles, estamos amando o próprio Cristo. Então, você está vendo aí a foto de toda a mobilização, as marmitas sendo levadas para o pessoal necessitado nas ruas. E isso realmente motiva a gente, né, Darcy? Com certeza. Amor ao próximo, né? Isso é igreja fora da igreja, né? Isso, igreja relevante, como você sempre fala aqui. Exato. Então, a gente quer agradecer por vocês poderem ter enviado essas fotos, principalmente ao jornalista também, o Maicon Santos, assessor de comunicação da região de Goiás, que enviou essa boa notícia para a gente. A gente destaca aqui para motivar você. O que você precisa fazer para ser relevante? Amar mais, cuidar e poder fazer aquilo que Jesus pediu, tá bom? Agora eu quero continuar falando de atendimento às necessidades básicas. Vamos viajar saindo de Goiás para o norte do país, no estado, minha gente, que eu amo muito, que é o Amazonas, viu? Para a comunidade ribeirinha de São Sebastião. O que é uma comunidade ribeirinha, para você que não sabe? Aquele pessoal que vive ali na beira do rio, né? Seja o Rio Negro, o Rio Solimões. Essa comunidade de São Sebastião fica no Rio Coeiras, um braço do Rio Negro. E olha, eles acabaram de receber a energia elétrica definitiva. Antes, eles tinham esse recurso apenas das 6 às 10 da noite, por meio de um gerador que funciona a óleo diesel. Mas, graças a Deus, eles foram contemplados com as placas solares que fornecem energia limpa e duradoura, já que o sol no Amazonas, gente, não é problema, né? Verdade. Ah, Maria, coisa boa, né? Olha só, gente, a empresa Amazonas Energia chegou com um barco enorme, que é esse aí que você está vendo agora, atracou na comunidade de São Sebastião no último dia 21 de fevereiro e foi uma festa. Você está vendo aí as fotos, as placas solares chegando ali para o pessoal, sendo instaladas em cada casa e uma bênção de Deus para a vida deles, viu? E olha, inclusive a igreja adventista de lá só conseguiu receber as placas graças a pastores e administradores ali da igreja adventista que estavam chegando na comunidade naquele mesmo dia, porque estavam participando da missão Salva Vidas Amazônia, que faz parte ali da região do Amazonas, né? Então, eles puderam assinar e receber ali pela igreja. Deus providenciou tudo, Darcy. Eu estou te falando realmente de um milagre. Porque imagina, como é que a igreja poderia receber as placas para fornecer energia? Tinha que ter assinatura. Então, naquele momento, uma missão estava chegando com pastores e administradores da igreja. É milagre ou não é? É milagre. Deus faz tudo, cuida dos detalhes, dos né? detalhes. Então, um abraço para o pastor Edward da divisão, o pastor Tiago, todo mundo que participou dessa missão. E hoje, os moradores de São Sebastião, gente, já podem ter geladeira, vender os produtos deles, estocar comida por mais tempo e ter uma vida normal, como a nossa aqui da cidade. Eu quero, inclusive, mandar também um beijo grande para o pessoal da Escola Municipal de lá, a Alessandra, Maria Inês e os demais funcionários que moram lá e participam da escola. Eu pude conhecer eles também pessoalmente. Então, valorize o que você tem em casa, um recurso, uma água, uma energia. Tem muita gente aí que precisa muito. Então, graças a Deus pelo Amazonas que pôde receber essa comunidade aí, receber energia elétrica, tá bom? Inclusive, podem estar ligadinhos na Novo Tempo. Na Novo Tempo! O dia todo agora. Eles assistiam um períodozinho ali, agora Sim. podem assistir o tempo todo. É verdade. Placas solares, energia elétrica, Deus seja louvado, boa notícia a gente traz para você. Nosso carinho a vocês, viu? Deus abençoe muito. Receba aí o beijo da nossa apresentadora, viu? Olha só, quero passar para a minha terceira notícia. Você sabia que existe uma Bíblia bem pequenina no mundo? Você já viu a menor Bíblia do mundo? Não. Ah, você vai ver no Fé em Ação. É sério, mas escrito tudo direitinho assim? Exato, bem pequenininha. Eu também estou curiosa. Legal. Olha, gente, ela está aqui no Brasil e faz parte de uma coleção particular com relíquias históricas religiosas. Não está muito longe de nós, viu? Ela fica na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e pertence ao Antônio Cabreira. Nós vamos conhecer mais sobre ele e sobre essa Bíblia pequenina no Fé em Ação deste sábado. A Bárbara Dácio tem aquele recadinho pra gente. Vamos ver? Vamos. Eu tenho um convite especial para você que está acompanhando a Revista Novo Tempo. No Fé em Ação, nós vamos conhecer Antônio Cabreira. Ele já foi ministro da Agricultura, atuou em outras áreas da política e economia e não esconde o seu amor pela palavra de Deus. No bate-papo com Sérgio Azevedo, ele vai falar da sua coleção particular de Bíblias, a maior da América do Sul. O que é mais importante é a gente entender, por aquela biblioteca, Sérgio, a importância da Bíblia. Na cultura, na música, na política, no trabalho, como a Bíblia é e continua sendo um guia
em todos os segmentos da sociedade. Vamos ficar por dentro de tudo que a fé tem feito com o André Aurel. Um programa preparado com muito carinho para você. E eu te encontro sábado às 10 horas da noite, no Fé em Ação. O programa dos empreendedores que abençoam os projetos sociais, né? Verdade. Não perde para você conhecer essa Bíblia, tá? 10 horas, com certeza. Gente, eu quero terminar aqui com a minha última boa notícia, que é oferecer um estudo que você aí já conheceu aqui no Revista, que é a cura do pecado. A gente sabe que o pecado é devastador e quanto ele destrói a vida da gente. E o mal surgiu no céu, no coração de um anjo que foi amado por Deus, mas ele rejeitou esse amor. E por isso foi toda a questão da dor, da tristeza, da morte, a gente vê hoje no mundo, né? Mas a Novo Tempo preparou esse estudo bíblico para que você conheça mais sobre o pecado, o que é o pecado, a origem dele, as consequências dele, mas o mais importante, sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo, um Deus que veio na Terra para nos salvar. Você quer conhecer mais sobre isso? Então anota o WhatsApp da Escola Bíblica, DDD 12 98244 4449 ou acessa novotempo.com/Escola Bíblica. É gratuito porque Anjo da Esperança já pagou para você. Então, faça o seu pedido, estude a Bíblia e seja abençoado e abençoe pessoas também. Um ótimo sábado feliz para você com sua família. Pra você Um beijo também. grande. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gente. O longo período longe da sala de aula e do convívio dos amigos colaborou para que crianças e adolescentes enfrentassem desafios no âmbito social e emocional na volta das atividades cotidianas na escola. Pensando em colaborar com a saúde emocional de seus alunos, o Colégio Adventista de Taubaté, Tremembé, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, desenvolveu aí um projeto pedagógico com o objetivo de ajudar os estudantes a lidarem de forma sadia, saudável, com as suas emoções dentro da unidade, quanto em casa também com a família. Acompanhe os detalhes desse projeto com o Alexandre Reis agora. Longo período longe da sala de aula e do convívio dos amigos de escola colaborou para que crianças e adolescentes enfrentassem desafios no âmbito social e emocional nas voltas das atividades cotidianas pós-pandemia, conforme relatório apresentado recentemente pela Unicef. Pensando em colaborar com a saúde emocional de seus alunos, o Colégio Adventista de Taubaté Tremembé desenvolveu um projeto pedagógico para ajudar as crianças da educação infantil e ensino fundamental 1 a lidarem de forma sadia com as suas emoções dentro da escola e em casa com a família. A gente sentiu a necessidade de fazer um projeto, pois a gente percebeu uma dificuldade dos alunos se expressarem, os pais também perceberam uma dificuldade de lidar com seus filhos. Então eu procurei a professora Daiane, uma das nossas professoras aqui do colégio, e perguntei se ela toparia participar na elaboração desse projeto. Nós sentamos e colocamos ali como que nós aplicaríamos o projeto na escola. A criança, ela vivenciaria dentro da sala de aula, na capela, no intervalo e também em casa com os pais. Foi muito bom ver a participação de todo mundo da escola, os professores, os funcionários e também os pais engajados ali na rede social para colocar o que eles estavam fazendo também com os filhos em casa. Na semana em que o projeto foi colocado em prática na comunidade escolar, as crianças levaram para suas casas tarefas para serem realizadas juntos com os pais. Os resultados já começaram a ser percebidos imediatamente. Eu recebi a notificação na agenda, sobre o projeto das emoções e durante essa semana, a cada dia era trabalhada uma semana e ela voltava com uma tarefa para casa. Tinha os cards em que cada dia era falado sobre uma emoção em específico e isso proporcionou um tempo de qualidade em que a gente podia conversar, falar sobre os sentimentos e abriu também para ela falar mais sobre tudo o que ela estava sentindo. E foi muito bom para a nossa família. E o projeto que surgiu para atender uma demanda específica em sala de aula, agora tomou grandes proporções, atendendo todos os alunos da rede aqui de nossa região. Foi muito importante ver que em uma escola o projeto sobre as emoções já deu muito certo. Aí o departamento teve a ideia de pegar e ampliar isso para as outras escolas. Então, hoje o que a gente faz aqui é lançar isso para que esse monte de professor, eles possam também criar em cima do projeto e divulgar isso para os outros pais, para os outros alunos. Se foi bênção para uma escola, eu imagino que não pode ser para as outras escolas, né? O projeto Emoções, ele vem também dentro do projeto Você é Importante para Mim. Como nós
percebemos a demanda de saúde mental na sociedade, isso foi algo que caiu como guarda-chuva para a escola, para os pais e os alunos, com esse objetivo de trazer uma valorização dos sentimentos de todos envolvidos ali de uma forma prática e que tornasse todos bem empolgados, de uma forma que eles também entendessem como interagir para tornar o emocional uma forma acessível no nosso dia a dia. Os orientadores e coordenadores já foram treinados e agora também os professores serão capacitados para a utilização desse paradidático em sala de aula. O que cada atividade proposta corresponde àquela determinada emoção e o que nós queremos, qual o objetivo principal a ser trabalhado com aquelas atividades. Além dos paradidáticos que serão usados em sala de aula, o projeto ganhou um importante reforço. O cantor Daniel Lidick compôs as músicas que serão utilizadas no projeto e estarão disponíveis dentro do canal da família Lidick no YouTube. Um vídeo incrível para compor uma música sobre as emoções. E aí, compondo a música, pensei, deveria ter uma música tema, mas poderia ser uma música também para cada emoção. E aí apresentei a ideia, eles gostaram da ideia, então vai ser um projeto onde vai ter 7 músicas, uma tema e outra música depois para cada uma das outras 6 emoções que são trabalhadas no projeto. Para mim, a música ela funciona como um funil. A gente tem todo o conteúdo que está nos livros, que já está sendo usado em sala de aula, e agora transformar isso numa música que seja fácil de cantar, que seja chiclete e que tenha todos os tópicos, conteúdos que fiquem na mente da criança. Acabou tornando-se uma parceria com o nosso canal Família Lidick, que é um canal que a gente tem com música e conteúdo para famílias e para crianças, onde a gente trabalha valores de vida, valores sobre família, valores cristãos, mas também valores sobre emoções. A gente ficou muito feliz em agregar esse conteúdo para o nosso repertório, porque a gente sabe que tem muitos pais que às vezes não sabem como lidar, e uma música, um desenho ajuda muito a chegar ao coração das crianças. Então essa parceria do projeto da Educação Adventista do Vale do Paraíba junto com a Família Lidick é um projeto assim, sensacional, a gente está muito feliz de poder fazer parte. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, mais de 2.000 jovens passaram as férias de um jeito diferente. Eles toparam o desafio do projeto Missão Caleb e realizaram diversas ações sociais. Um grande encontro de voluntários marcou o fim dessa temporada. 14 de janeiro marcou o início de 2 semanas intensas para os jovens da Associação Mineira Central. Mais de 2.000 voluntários participaram da Missão Caleb, que prometeu ações sociais, evangelísticas e entregou tudo. O fim desse período foi celebrado em grande estilo, no Encontro de Calebs. No evento rolou muita música, adoração e sem perder o propósito. Então o motivo desse encontro foi uma celebração, já que eles fizeram várias ações sociais durante o período do Caleb e ao mesmo tempo o evangelismo de reencontro, já que eles trouxeram os amigos que eles evangelizaram durante esse período. Celebração de um lado, ação missionária do outro. Esse foi o objetivo do encontro desse sábado. Guilherme é um dos jovens que não perde uma Missão Caleb. Desde 2010 ele participa do projeto e, claro, não faltou no grande encontro. Na primeira sessão, Guilherme levou 2 visitas e na parte da tarde levou a Ana Luísa, uma adolescente que recebe estudo bíblico por ele. A Aninha é uma desbravadora sensacional. Eu vi um potencial muito grande nela e decidi cultivar no estudo bíblico. E a gente começou esse estudo bíblico há uns 5 meses, 4 meses. E hoje de tarde ela está aí com a gente, está curtindo o programa e eu tenho certeza que a Aninha vai ser uma discipuladora do Reino dos Céus. Ana super curtiu o encontro e revela que também quer ser Caleb um dia. Eu tô achando super legal, é uma experiência super nova pra mim. Quando o Guilherme me chamou pra ir, eu falei, sim, eu vou, porque eu sempre vejo Calebs, as blusas, pelas ruas, pelos meus bairros, e eu sempre fiquei interessada sobre o assunto. Você está vendo todos esses voluntários? Cada um abriu mão de suas férias para fazer o bem. Essa atitude ganhou a admiração do deputado estadual Cristiano Xavier. É importante demais os jovens estar aqui, no momento em que a violência está nas nossas portas, os jovens aqui na igreja, orando, chamando Deus, podendo incentivar os colegas, os amigos a sair, muitas vezes de um momento de dificuldade da sua vida, de um momento de beira de uma violência. Então é muito importante isso. Eu principalmente como delegado de polícia, gosto muito de ver os nossos jovens na igreja. Isso é um fator importante de contenção social para a nossa sociedade. E vamos continuar apoiando muito. Eu
vou além das portas. Foi o tema da Missão Caleb 2023 e o pastor José Venefrides convida os voluntários a irem além das férias para fazer a diferença a todo tempo e onde estiverem. A Associação Mineira Central tem uma juventude maravilhosa que se somou aos mais de 30 mil Calebs de toda a União Sudeste brasileira. Então o que a gente espera? Que essa juventude possa se levantar aqui para ser a geração viva, aquela geração que vai fazer a diferença na sua igreja, na sua comunidade, na escola onde estuda, em todo lugar, para que Jesus venha logo. O sonho da AMC é ver Jesus voltar. Por isso, ela trabalha para que mais pessoas também tenham esse sonho. Os voluntários da Missão Caleb deram start em todas as ações missionárias que acontecerão ao longo do ano. E a meta é impactar a vida de 1.500 pessoas. E nós sabemos que se o Caleb for forte, nós temos muito mais chance e possibilidade de levar mais pessoas ao batismo. O nosso sonho é batizar 1.500 pessoas aqui esse ano. E eu tenho certeza que com a maneira como o Caleb aconteceu, nós vamos alcançar essa meta por honra e glória do Senhor. A administração da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mato Grosso do Sul promoveu nos dias 4 e 5 de fevereiro a primeira etapa do Encontro Regional de Liderança. As programações aconteceram na cidade de Aquidauana e os encontros reuniram mais de 1.000 pessoas. Fiquei afastada há 3 anos. Afastada da igreja fez mais ou menos 5 anos que eu estava fora da igreja. O que eu mais sentia falta é de estar envolvida na obra. E eu era muito envolvida, eu era no Ministério da Mulher e já fui diretora da igreja também. Dos desbravadores. Essa parte que eu sentia bastante. Quando eu senti que eu tinha que voltar, foi aí que eu convidei meu esposo para a gente casar e aí eu fui rebatizada. Isso para mim é uma honra, né? Ter de novo oportunidade de voltar à igreja, poder estar aqui, conhecer, voltar a trabalhar na área que eu mais gosto também, que é desbravador, adolescente e tudo mais, né? E um desafio também muito grande, né? Porque trabalhando para Deus, a gente tem que fazer tudo certinho. Histórias como da Arielle, da Rosimeire, se juntam a de tantas outras pessoas que retornaram para a igreja com sede de servir. Elas e mais de 700 pessoas estiveram reunidas para participar do primeiro encontro regional de liderança, promovida pela Igreja Adventista em Mato Grosso do Sul. Quando nós olhamos para toda a liderança do Mato Grosso do Sul, nós percebemos que é uma liderança que está cada vez mais disposta a aprender. E é por isso que nós colocamos este encontro de liderança por regiões. Nós estaremos alcançando aí as 5 regiões do estado. O líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado, pastor Evaldo Oliveira, ressaltou a importância deste evento. Hoje nós somos 23.781 membros que estão espalhados em 278 igrejas. Então a gente quer dar uma ênfase muito forte nas marcas do cristão, do crente, do genuíno adventista. E na presença do Senhor Deus todos os dias, clamando pelo Espírito Santo, participar de um pequeno grupo, frequentar a escola sabatina, servir em um ministério, tá certo? Então a gente crê que se de fato todos nós entendermos essa proposta, eu creio que a igreja vai ganhar, eu vou ganhar, a minha família vai ganhar, todos vão ganhar. E mais ainda, que é a bênção maior, outros mais vão se unir a nós através do santo batismo nessa caminhada cristã. O que seria do Brasil nas Olimpíadas e nos campeonatos se não fossem seus atletas, não é mesmo? Seja no futebol, no atletismo ou em qualquer outra modalidade, existem aqueles que se dedicam ao máximo para buscar a excelência e se superar. Hoje, dia 10 de fevereiro, é comemorado o Dia do Atleta Profissional, aqueles que vivem pelo esporte. E você vai conhecer agora a nova fisioterapia que auxilia esses campeões no caminho ao pódio. Confira agora na reportagem do Pedro Farias. Dia 10 de fevereiro é o Dia do Atleta Profissional. Aqueles que fazem do esporte a sua profissão e seu estilo de vida.
Mas quando a idade vai chegando, fica difícil competir. É por isso que existe a fisioterapia moderna, que garante e auxilia na longevidade esportiva. Hoje, atletas de 40 anos de idade conseguem competir com jovens da minha idade. Pois é, isso é sinal de que a juventude também tem que se cuidar. Muitos sonham em se tornar grandes atletas profissionais e ser reconhecidos no esporte que praticam. Mas assim como em outras profissões, viver do esporte tem seus desafios. Não basta apenas ser bom em uma atividade física e manter a boa forma. Os treinos são constantes e a rotina é pesada. É essa rotina intensa que pode gerar um grande vilão na vida dos atletas: as lesões. Elas podem atrapalhar ou até acabar com a carreira de um atleta, a depender do local e da gravidade dela. A fisioterapeuta Valquíria Fernandes já foi atleta de karatê e hoje trabalha com reabilitação de atletas, onde ela desenvolveu um conjunto de técnicas e metodologias que ela chama de nova fisioterapia. Hoje, com a visão que nós temos, que é uma visão de 360 graus, nós sabemos que uma pessoa que chega com uma dor no ombro, ou com uma dor no joelho, ou com uma dor na coluna, o foco do tratamento muitas vezes não está nessa região. Então eu preciso buscar a causa dessa dor. Então eu preciso usar um raciocínio clínico avançado, eu não posso usar um protocolo. Eu tenho que raciocinar, estudar o caso clínico de uma forma personalizada e descobrir para cada tipo de paciente aonde realmente está a causa da dor dele. A boa notícia que tem mudado a vida dos esportistas é que a fisioterapia, com o auxílio da tecnologia, agora está atuando na prevenção de lesões e também no tratamento. O setor está cada vez mais em expansão e os atletas hoje possuem muito mais recursos para garantir o seu condicionamento e seu bem-estar. O diferencial está no tempo de recuperação do atleta. Porque o atleta, eu já vou ter que fazer um treino e muitas vezes ele sai desse treino fadigado. E o tempo de recuperação sendo curto, então se eu tenho ele equilibrado, se eu consigo promover esse recovery, essa recuperação mais acelerada, eu consigo mais performance nesse atleta e prevenção de futuras lesões. A fisioterapia faz parte da carreira de muitos atletas profissionais, como é o caso da Zeferina, que é corredora profissional. Ela sempre cuidou da saúde e hoje colhe os resultados. Hoje eu estou com 50 anos e eu creio que se não fosse essa prevenção lá atrás, hoje eu poderia estar com vários problemas seríssimos de saúde. E eu vejo que a fisioterapia, todo o acompanhamento que eu tive lá atrás, hoje está me ajudando. Ex-cortadora de cana-de-açúcar, Zeferina conta que começou a correr com 12 anos de idade, em uma corrida de 3 quilômetros que ela ganhou. E detalhe, ela correu descalça. A partir daí, ela decidiu correr profissionalmente. Ela confessa que na época sofreu com preconceito, mas não desistiu do seu sonho de ganhar a corrida internacional São Silvestre. Eu trabalhava o dia inteiro e saía para correr. Quando chegava, escutava, vai trabalhar, lugar de mulher no tanque, lugar de mulher no fogão, lugar de mulher em casa, lugar de mulher cuidando das crianças, isso é esporte para homens. E eu jogava tudo para dentro, eu pensava, um dia isso vai mudar. E continuava a minha luta, a minha busca, e corri descalça durante 15 anos, também por não ter um par de tênis. E assim, sempre com aquele sonho. Zeferina conseguiu. Ela realizou esse sonho. Em 2001, ela venceu a São Silvestre. Zeferina foi a terceira brasileira a vencer a corrida paulista. Hoje, com 50 anos de idade, ela está aposentada, mas não parou de correr. Ela revela o segredo para manter a disposição e dá um recado para os jovens que sonham ser atletas profissionais. É um conjunto, eu costumo dizer, né? Tem que conciliar tudo ali, o sono, principalmente também. Eu deito por volta de 9 horas, 9h30, porque eu levanto às 4 da manhã. Então eu procuro dar prioridade para o meu sono, porque se eu não durmo bem, no outro dia o corpo não fica legal. Então tem que priorizar o sono, a alimentação e uma atividade física. Tenha fé e vamos levantar do sofá,
Vamos correr atrás, vamos buscar, porque o esporte, fazer esporte, cansa. Mas se a gente ficar sentado no sofá ou na cama, mata. Então, vamos gastar menos com medicamento na farmácia, sabe? Porque hoje em dia você vê tanta gente que gasta muito dinheiro em farmácia, sendo que podia gastar com frutas, legumes, alimentação saudável. E eu acho que é isso que a gente precisa. É isso aí, Zeferina. Está dado o recado, viu, minha gente? Hora da sua boa notícia por aqui. Para participar é bem simples. Basta enviar uma mensagem contando a sua boa notícia para a gente e para o Brasil inteiro. Nosso WhatsApp é o 12 98135 2908. José Carlos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite. Uma boa notícia é que Deus tem me abençoado e tem ajudado muitas pessoas, inclusive a minha família. Glórias a Deus, que o Senhor continue ajudando vocês aí. Deus abençoe, viu? Última pausa do programa de hoje e no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória do pastor Éder Ferreira, novo componente do Quarteto Arautos do Rei, que estará aqui comigo. Eu volto já. De volta e vamos ao quadro Maranata de hoje, que mostra como a instituição tem atuado no Peru. Acompanhe comigo. Esta é uma rua de uma cidade nos arredores de Lima, Peru. É uma rua tipicamente residencial. E neste emaranhado de prédios está uma igreja. Se você piscar enquanto caminha, é capaz de não vê-la. É o que acontece com muitas pessoas. Muitas delas passam direto sem perceber que é uma igreja. Mas a Igreja Adventista do sétimo dia 30 de agosto está por aqui há mais de 20 anos. O problema é que a igreja deles era uma casa antiga. Era facilmente ignorada ou completamente invisível como um templo da adoração. Bom, precisamos de uma igreja nova porque aqui, da nossa comunidade, as pessoas se deixam levar muito pelas aparências. E como a estrutura e a fachada não estão prontas, bom, para que as pessoas possam se sentir bem, nós achamos que precisamos de uma igreja bem pintada, decorada e com uma boa estrutura. A história da 30 de agosto exemplifica bem o problema de muitas congregações no Peru. O número de grupos religiosos está crescendo, mas eles não têm uma igreja ideal para se encontrar. Nosso maior desafio e a nossa preocupação é ter um templo para as pessoas se reunirem. E não é fácil, não é fácil. Temos muitos lugares, temos alguns terrenos, mas nossos irmãos não têm dinheiro, não têm os recursos necessários. Parte desse crescimento deve ser creditado à Maranata. Em 2003, os líderes adventistas no Peru pediram à Maranata para construir 100 igrejas. Nos anos que se seguiram, mais de 3.000 voluntários visitaram o país para realizar missões. E eu acho que isso marcou parte da história da igreja no Peru. E temos ótimas lembranças. Graças à Maranata, temos muitas igrejas e escolas. Templos muito bonitos, templos bem acabados e lugares onde os irmãos podem louvar e glorificar o nome de Deus. A experiência iniciou uma enxurrada de atividade no Peru, que resultou em mais congregações e a demanda por mais locais sagrados. Não demorou muito para os líderes da igreja contatarem a Maranata mais uma vez. Em dezembro de 2019, a Maranata retornou ao Peru para um novo esforço em erguer novas igrejas e escolas. Antes da pandemia do coronavírus, os voluntários já tinham trabalhado em 4 locais, atendendo às orações de 3 congregações e de uma comunidade carente de uma escola. Na primavera e verão, vários outros grupos concordaram em receber novas igrejas. Inclusive, muitos deles já tinham demolido seus espaços antigos, à espera da chegada dos voluntários. Mas o Peru está em isolamento total desde março e todo o trabalho parou. Bom, nós
Estávamos muito entusiasmados com os meses de março e abril. Esses são os meses mais movimentados do ano para a gente. Nós estávamos esperando cerca de 8 grupos e cerca de 500 voluntários. E estávamos entusiasmados por ter pessoas vindas de outros países para nos ajudar e cuidar de tudo. Nós teríamos pessoas trabalhando na escola de Ica, teríamos inúmeras igrejas sob construção simultaneamente nos arredores de Lima e já estava tudo pronto. E nós recebemos 2 desses grupos quando tudo mudou. Era para ser um mês muito interessante, mas de repente tudo estava diferente. A Maranata se planejou para ter mais de 1.200 voluntários somente no Peru para erguer igrejas e escolas. Mas agora o Peru está sendo um dos países onde a Maranata não conseguiu voltar a trabalhar. Eu não posso prever o futuro, mas eu posso te dizer que continuamos comprometidos a tentar fazer tudo o que tínhamos planejado e honrar o nosso compromisso assumido com o Peru. Nesse momento, não é possível trabalhar lá, mas estamos aguardando as portas se abrirem. Quando se abrirem, nós vamos entrar e fazermos o que pudermos. E agora eles oram e esperam que a Maranata possa continuar fazendo esse trabalho e que continue conquistando o que merece. E nós estamos sempre em contato com eles, lembrando a todos de orar e acreditar que Deus pode operar milagres. Milagres para congregações como a 30 de agosto. É uma satisfação, sabe? Porque pra gente foi um sonho que por mais de 18 anos nós vinhamos tendo. E que graças a vocês, irmãos da Maranata, nós estamos felizes porque esse sonho será uma realidade aqui nessa nossa congregação 30 de agosto. Uma vez que o novo prédio tenha sido construído, a igreja não passará mais desapercebida. Assim como muitas outras igrejas da Maranata construídas no Peru, este novo santuário vai servir como referência para as boas notícias e esperança da comunidade. Uma luz brilhante demais para ser ignorada. No ano passado, você acompanhou aqui no Revista a cobertura da programação de 60 anos do Quarteto Arautos do Rei e com uma novidade, uma nova formação para o ano de 2023, para este ano. Isso porque o pastor Éder Ferreira assumiu a posição de barítono, que anteriormente era ocupada pelo pastor Denis Versiani. Você lembra disso, né? E o pastor Denis agora assume novas funções ministeriais. E o pastor Éder tem 26 anos e é formado em Psicologia e Teologia pela Faculdade Adventista da Bahia e está cursando pós-graduação em Missão Urbana. E antes de vir para terras paulistas, para Novo Tempo, atuava como pastor auxiliar da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Vitória, no Espírito Santo. Trabalhava com os jovens por lá. E ele já está aqui comigo no estúdio do Revista, porque nós vamos conversar sobre vida, ministério, música e muito mais, viu? Bem-vindo, pastor. Que prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Darcy. Feliz sábado para você que está em casa. É um prazer estar com vocês. Para nós também te receber, viu? Bom, você é formado em teologia aí há 2 anos, né? Sim. Fala pra gente como você recebeu esse chamado para ser um pastor. Bom, eu confesso que eu resisti bastante a isso. Eu comecei por psicologia e aí, desde quando eu havia ido para o internato no ensino médio, as pessoas sempre insistiam que eu devia fazer o curso de teologia. E depois de longas conversas com Deus e alguns conselhos de alguns pastores, eu entendi que eu deveria fazer. Foram várias evidências que a gente poderia passar o dia aqui conversando, mas no curso de teologia em específico, nós tivemos um período de evangelismo que foi uma experiência muito marcante com Deus e com as pessoas, que eu entendi que aquilo de fato era o que eu gostaria de fazer pelo resto da vida. Que legal. Eu digo que essas evidências nada mais é que o Espírito Santo falando através das pessoas conosco, né? Falando, olha, eu tenho um chamado para você, eu tenho o talento que eu te dei pode ser usado na minha causa, não é, pastor? Sim. É realmente um privilégio. E talvez eu até tenha resistido pensando justamente em toda essa responsabilidade, mas a gente entende que Deus nos chama e Ele também nos capacita para essa obra. Com certeza, com certeza. Gente, o pastor Éder é casado com a Gabriele Ferreira e eles estão juntos há 10 anos. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história com a sua esposa. Nós começamos o nosso namoro quando nós ainda estávamos no ensino médio. Ela com 15 anos, eu 16. Olha só. Não façam isso em casa. João Vitor, ouça isso, não faça isso. Não, foi uma situação diferente. A gente chegou... E eu estava naquela fase de adolescência e a minha mãe orando de casa, pedindo que se a minha Rebeca, como ela dizia, estivesse no colégio, que eu fosse apresentado a ela. E a Gabi veio num momento muito importante para a minha vida. Olha Desde só. Então, o nosso namoro foi construído assim com
com muita orientação dos nossos pais e com a ajuda de Deus. A gente lia bastante e aquela amizade foi sendo construída. Depois de quase um ano conversando apenas, a gente decidiu que a gente queria continuar até o casamento. E desde então, foi o único namoro, tanto dela quanto meu, e a gente se casou aí há 2 anos e estamos bem felizes juntos. Tomo posse, então, da oração da sua mãe para o meu filho adolescente, viu? A oração de uma mãe tem poder. É verdade. A música está presente aí na vida do pastor desde pequeno também, viu? Como tudo começou? Conta um pouquinho da tua trajetória. Então, eu sou de uma cidade muito musical, Cândido Sales, lá na Bahia, e desde pequeno eu sempre via muitos grupos sendo desenvolvidos, quartetos, solos, e eu comecei cantando inclusive com a minha irmã, um dueto, e desde então as pessoas começaram a gostar, eu era muito pequenininho, e aí eu era chamado para cantar em vários eventos da igreja, na minha cidade e também fora. E desde então a gente foi se desenvolvendo, mas aflorou isso mesmo depois que a gente foi para o internato. No internato eu pude cantar em grupos, corais, quarteto. E ali a gente começou a gravar alguns projetos, viajamos bastante lugares aí pelo Brasil. E a gente entendeu que realmente era uma paixão e usar os dons que Deus nos deu para a missão, né? E eu digo que chegar no Quarteto Arautos do Rei pode ser o ápice, né? Dentro da nossa igreja, um dos quartetos mais consolidados que tem. Eu não sei você aí de casa, mas eu sempre fico curiosa para saber qual foi a reação de quem recebe um convite para participar do Quarteto Arautos do Rei. Como foi para você? Então, na época do colégio, o pessoal sempre falava muito da possibilidade de a gente fazer parte do Quarteto Arautos do Rei. Mas como você disse, por estar tão distante, a gente imaginava que isso realmente nunca aconteceria, né? Mas o pastor Jader Santos e o Quarteto Arautos do Rei esteve lá em Vitória, no Espírito Santo. A gente se conheceu e ele se lembrou que eu era aquele rapazinho da época do internato, que já tínhamos vindo aqui, inclusive, na Novo Tempo. Ele gostou da voz e ele chamou para fazer o teste. Então, só nesse primeiro momento foi assustador, a princípio. Mas uma gratidão a Deus por ter sido lembrado para fazer o teste. E quando eles ligaram depois de um mês que a gente fez o teste, dizendo que realmente nós havíamos sido escolhidos, depois de muita oração, a gente ficou bem feliz. Temeroso, mas muito feliz. E esse a gente sabe que não é apenas um quarteto musical, é um ministério, né? Sim. Há 60 anos, gente, o Quarteto Arautos do Rei anuncia por meio das canções que breve Jesus voltará. Qual o seu sentimento de fazer parte dessa história? Primeiramente, gratidão a Deus por nos chamar para esse ministério. A gente não pode se esquecer que é um ministério que precisa falar de Deus para outras pessoas. Nós estivemos recentemente no estado do Tocantins e ver como a música ela tem poder de impactar pessoas, de transformar pessoas, isso é realmente um privilégio. Legal. E o meu desejo é que nessa formação, mais do que nós sejamos lembrados, é que a mensagem de Deus seja proclamada e que Ele seja conhecido através de nós e que nós sejamos a última formação. É o nosso desejo para que a gente volte justamente com Jesus para o céu, né? A minha oração, que já é pelo quarteto, e agora me estendo a você, que Deus o use, viu? Amém. Juntamente com os meninos, e que vidas possam ser transformadas através das canções que vocês entoam. Amém. Tá bom? Obrigado. Tudo de bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E a gente continua com as boas notícias por aqui, viu? Porque esta semana aconteceu o Troféu Gerando Salvação, um evento que premia as músicas e os cantores do mundo gospel mais ouvidos durante o ano. Milhares de pessoas acompanharam presencialmente e também por meio da transmissão simultânea, viu? Confira como foi na reportagem do Kelvin Ramos. Uma noite de muito louvor, muita adoração. O Troféu Gerando Salvação 2023 proporcionou um momento muito especial para milhares de pessoas. São mais de 3.000 pessoas reunidas entre cantores, ministros e amantes da música gospel. Um evento que acontece todo ano e celebra o quanto a música alcançou e abençoou pessoas. E aqui temos também representantes da Novo Tempo. Além da terceira indicação do Minha Vida é uma Viagem na categoria Projeto Infantil, tivemos também a Rádio Novo Tempo sendo indicada na categoria Rádio do Ano. Para a Rádio Novo Tempo é muito importante porque ser indicados como uma possível rádio do ano, porque estamos aí com 5 rádios mais, já é um logro, já é um avanço, porque nós passamos por um processo de mudança em nossa grade e isso está falando que estamos no caminho certo, que Deus está abençoando isto. E certo de que Deus estará à frente da Rádio Novo Tempo em mais um ano, o pastor Tomás já projeta um ano de 2023 de muita pregação da mensagem de esperança.
Em 2023 temos muita coisa que fazer, mas eu quero ressaltar duas. Uma é que em Londrina, nós estamos aí já terminando o que é nosso estudo. E aí estamos pregando a mais de 1 milhão de pessoas. E em abril, final de abril, terminando a Semana Santa, nós estaremos pregando com todos os nossos servidores de rádio em Belém do Pará. 70 centros de pregação. E esperamos que muitas pessoas conheçam a Jesus e aceitem a Ele como o Salvador pessoal. Um dos cantores que estiveram presentes nessa grande comemoração é um velho conhecido da Rádio Novo Tempo e que lembrou a importância da rádio em seu ministério. A Novo Tempo, para mim, foi a primeira rádio que eu toquei, né? Foi a primeira rádio, assim, e eu me sinto muito em casa e é merecido essa indicação, porque foi a primeira rede de rádio do Brasil, a primeira rede de rádio gospel do Brasil, né? Então, assim, e que leva a palavra, leva o evangelho, e é uma emissora séria. Eu aprendi a tocar minhas músicas, aprendi a compor com vocês. Legal. Porque às vezes eu mandava música no Novo Tempo e dizia assim, olha, Marquinhos, a gente não sabe se vai tocar, se não vai tocar. Vocês sempre me ensinaram a questão de corrigir as letras, as músicas, que não é toda música que vocês tocam. Se não tiver base bíblica, não toca. É isso aí. Então, graças a Deus que eu cresci com a Novo Tempo. Então, eu quero parabenizar a Novo Tempo. Vocês são a The Best do Brasil e a primeira do Brasil, não tem jeito. Essa é a nossa querida rádio, que sempre traz músicas que tocam o coração. É o princípio que o salmista descreve. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aqui na Novo Tempo, esse princípio não se limita apenas à rádio. E mais, vai desde adultos até crianças. Um exemplo disso é o projeto Minha Vida é uma Viagem, que também esteve presente no evento. É uma honra muito grande estar aqui nessa premiação gospel e esse reconhecimento aí do Minha Vida é uma Viagem. Terceira vez que somos indicados, a primeira vez que estamos aqui, que conseguimos estar aqui. E pra gente é uma alegria ver cada família. A gente fez alguns eventos no Brasil aqui, esses dias que a gente estava aqui, e o pessoal fez assim, ó, voltamos de você 50 vezes. E tantas vezes encaminhamos a parceria com a Rádio Novo Tempo, a gravadora Novo Tempo, as igrejas compartilhando no WhatsApp. Então essa coisa de comunidade, sabe? É nosso, Minha Vida é uma Viagem, vamos lá divulgar. Então foi um carinho muito grande. Quando começou, a gente não fazia ideia de onde ia chegar. E, na verdade, acho que até hoje, assim, eu paro para pensar, nossa, a gente está sendo indicado pela terceira vez, porque a gente faz tudo tão por amor, de maneira tão simples, a gente faz porque a gente ama fazer, porque é uma coisa do nosso coração, que Deus colocou, e a gente vai compondo, vai cantando, e independente do que dê o resultado, é uma gratidão pelas crianças e pelas famílias que acompanham, porque mais do que título de troféu, de qualquer coisa, de indicação, a gente sabe a diferença que faz na vida das crianças. Então, isso é o maior troféu que a gente pode ganhar, o maior prêmio, é ver que as crianças estão crescendo ouvindo histórias de Jesus. Então, essa é uma alegria, assim, indiscutível. Por isso, nossa gratidão a você, que apoia esse projeto, esse ministério da Rede Novo Tempo de levar a mensagem a crianças e adultos, seja através da internet, da TV ou da rádio. A rádio está aqui hoje justamente por conta deles. Nós queremos realmente agradecer a participação dos ouvintes na nossa programação, seja pelo site, seja pelo aplicativo, pelo dial do rádio. Nós somos muito gratos a eles, porque se nós estamos aqui hoje é por conta deles. Então a nossa gratidão é para eles. E o programa de hoje fica por aqui. Tenha um ótimo fim de semana, um feliz sábado e até segunda-feira, se Deus quiser. 6h45 da noite, a gente se encontra novamente na segunda, tá bom? Eu te espero. Um beijo, tchau, tchau.